paz do Senhor, igreja. Eu já tinha falado aqui, mas uma das orações que nós fizemos na escola foi abrir as sepulturas, trazer luz à escuridão. E eu comecei a fazer essas orações mais uma vez. E aí o Espírito Santo começou a falar para mim de coisas que eu não teria lembrado nunca. Coisas que aconteceu comigo quando eu era criança, coisas que eu fiz, e eu comecei uma limpeza tão profunda que é só o Espírito Santo para fazer. Então nós temos que fazer essas orações, porque elas têm poder. Eu fiz sem pensar, mas o Espírito Santo começou a falar. Ele quer revelar as coisas que a gente não lembra. Então é isso. Salve de palmas para o Senhor. O Nick não falou, mas eu estava em casa quando ele compartilhou todas as coisas que Deus lembrou. Foram tantas coisas que aconteceram desde a infância dele, especialmente relacionadas com a televisão, com vídeos e com jogos. Muitos jogos que ele jogou foram coisas malignas. E Deus começou a revelar os demônios que tinham entrado por causa dos jogos. E quando Deus começou a abrir as sepulturas para ele, Deus começou a dar o nome dos espíritos que tinham entrado. Às vezes você não sabe que o seu filho está jogando um joguinho. Teve coisas que ele lembrou que era coisa da infância. Era coisinha de kindergarten, mas o Espírito Santo trouxe. Então, assim, o Senhor tem aberto as sepulturas e tem limpo. Eu queria perguntar se a irmã Juliana está aqui. Juliana Mondim está aqui? Ela não está. Está? Lu, você pode vir? Vem cá rapidinho. Vem cá rapidinho, só confirmar aqui a obra que Deus fez lá na sua casa. Eu vou contar a obra rápida, ele vai só confirmar comigo aqui. Aniversário de 3 anos, foi 3 anos de casamento quando você viajou a Paris? Foi. E você não pôde levar sua esposa? É verdade, foi um presente que minha mãe ganhou da empresa que ela trabalhava. E quando ela completou 30 anos de trabalho na empresa, ela ganhou uma viagem para a França. E ela poderia levar só um acompanhante. Sou filho único de mãe solteira. Ela me levou. Só que isso acabou trazendo um clima chato entre minha mãe, eu e minha esposa. Mas eu acabei indo, fiz o passeio, a viagem toda. Mas ela ficou com essa tristeza. Mas o problema é que no segundo dia da viagem era o dia do aniversário de casamento. Isso, e durante o período ainda teve aniversário de então, casamento. tipo assim, embora que ela aceitou ele ir sozinho, porque ela não podia ir, a crise aconteceu no dia seguinte. E ela ligou para Paris e falou tudo de bom para ele. É verdade. Na verdade, eu não lembrava de muita coisa do que aconteceu, da raiva, dessas coisas. Isso já tem quantos anos que aconteceu? Pastor, agora o senhor... Uns 15 ou mais? Não. Uns 10? 10 That's anos, okay. 10 anos. O importante é que, quando ela começou a orar sobre as sepulturas, Deus falou com ela, você disse que já tinha perdoado ele naquela época, mas você não perdoou tudo ainda. Sabe por que você não perdoou? Deus falou com ela assim, você disse que visitaria qualquer país da Europa, menos a França. Você não quer saber da França, você não quer ouvir sobre a França, porque aquela mágoa estava lá, aquela tristeza estava lá. E Deus falando com ela, pede ao seu marido perdão de novo. Pede para ele orar por você e perdoar e limpar, porque você continua magoada. Essa é a sepultura que está aí há vários anos. E aí ela demorou a marcar um tempo com você até o dia que você não estava de trabalho e finalmente ela falou com você. Eu preciso falar muito sério com você. Aí a gente veio conversar, ela falou, quero te pedir perdão. Você lembra da sua viagem para a França com a sua mãe? Eu falei, lembro. Ela falou assim, aquilo foi colocado uma pedra e eu não queria mais ouvir falar de França. Eu tentava falar dos passeios, das coisas bacanas que tem lá e ela não queria ouvir. E ela me pediu perdão de tudo e eu falei assim, olha, assim que os documentos estiverem certos, a gente vai passear na França, a gente vai conhecer a França. Agora vocês vão para a França porque Deus limpou a sepultura e não tem mais sepultura. Sim. Obrigado, Deus abençoe. Fruto da escola de oração. Eu ouvi um testemunho da irmã Amanda, não sei se ela gostaria de repetir em 2 minutos, se não tem problema. Que bom. São pessoas que foram transformadas nessa escola, onde Deus fez maravilhas.
Se alguém tiver um testemunho aí, eu vou te dar 2 minutinhos para você falar, tá bom? A paz, igreja. Bem, eu não estava fazendo direito à oração, não estava jejuando direito. E faz 9 meses que eu estou aqui nesse país. E aí eu vim com um propósito, e aí a gente começou a guardar dinheiro para isso. Vou falar só mais um pedacinho, tá? Aí estava tudo certo, aquele dinheiro para pagar aquela dívida do Brasil, tudo lindo. Aí nós recebemos um advogado que falou sobre a nossa situação aqui, e que a gente poderia resolver tudo e estaria tudo lindo para nós. Ótimo, por causa do meu marido, dos anos que ele tem de policial militar no Brasil, deu porcentagens, colocou uma chama dentro da gente. E eu cheguei para uma pessoa e falei assim: eu tenho um problema para resolver no Brasil e tenho esse dinheiro. Eu posso pagar ou eu posso pagar o advogado. Aí ela falou assim: não, pode pagar o seu problema lá do Brasil. O advogado aqui eu te ajudo a pagar aqui, eu te empresto esse dinheiro. Eu falei: obrigada a Deus. Meu jejum está começando a valer a pena. Quando foi no dia de pagar o primeiro boleto, que era um valor muito alto, ela falou assim: me desculpa, eu não posso te dar esse dinheiro. E eu já tinha mandado meu dinheiro para o Brasil para pagar a minha dívida lá do Brasil. E ela falou: não vou poder te ajudar. Aí eu falei: tá bom. Continuei em oração, comecei a escola, me prontifiquei, falei com a pastora para trabalhar aqui, porque poucos sabem que eu sou professora no Brasil. E aí eu conversei e falei para a pastora: estou sentindo no meu coração de ajudar mais na igreja. E aí veio o outro. Quando começou a escola de oração, a minha filha ficou muito doente. Quarta-feira nós tivemos que parar no hospital. São 20 dias de amoxicilina, porque a garganta dela está muito inflamada. A intoxicação da garganta está indo para o sangue, então é uma coisa bem séria. E eu falei para o pastor, pastor, para que eu estou orando? O que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada certo. E uma voz falava assim: isso mesmo, para que você está perdendo seu tempo? Fica lá dentro do quarto, lendo, fazendo o quê? Aí eu falei: não vou fazer mais. Aí eu falei: não, eu vou. E continuei vindo, e continuei orando, e continuei orando. E hoje eu estava muito triste. Lavei as 3 primeiras casas, nos meus primeiros 3 banheiros da vida, nas minhas cozinhas. Eu estava muito triste pensando nesse meu problema, que essa pessoa falou que ia me ajudar e não pôde me ajudar. E quando foi na 4ª casa, aí o Deus tocou no meu coração com louvor: fica tranquilo, não te desespera. O que Deus te prometeu, a recompensa vai vir. Obrigada, gente. Tem mais alguém que quer aproveitar esse momento e dar um testemunho que a gente não ouviu ainda? Pode vir. Se os testemunhos forem rápidos, dá para a gente ouvir mais pessoas. Eu queria contar que eu sempre fui uma pessoa de muita oração. Não assim, muitas horas, mas eu sempre fui muito disciplinada no meu tempo de oração. Eu nunca troquei. E eu sempre levei isso muito em conta. Lia muita Bíblia, eu lia a Bíblia 2 vezes, o Novo Testamento 5 vezes. E para mim a maneira que Deus tinha de falar comigo era só através da palavra. E eu gostava de profeta, gosto, mas eu não, no íntimo mesmo, eu sempre falava só se Deus falar comigo na palavra, porque foi como eu me discipulei ali. E desde o primeiro dia de classe, eu cheguei em casa toda assim: como que Deus fala e eu não estou ouvindo assim? Eu nunca ouvi assim: faz isso ou aquilo. Eu tinha que ler a Bíblia, andava ansiosa, eu chegava em casa, eu chorava, eu orava e levantava dali, eu ia by myself, derrubando o mundo, porque era assim que tinha que ser e é assim que eu tinha convicção que era. E eu parei, falei: Senhor, eu não posso andar ansiosa. Se eu estou orando, estou lendo a Bíblia, eu tenho uma vida de oração, por que eu ando ansiosa? Eu oro, parece que eu ainda que tenho que fazer. E Deus falou comigo que eu oro, mas quando eu levanto, eu não deixo Ele agir na minha vida. E Ele está feliz que eu leio a Bíblia, tenho a minha intimidade com Ele, mas Ele falou assim: eu quero saber se você me ouve. Eu ouço você, mas e você me ouve? E eu levantei, aí veio numa terça-feira, eu vim na igreja, o Nicolas pregou, aquilo me confundiu demais, porque ele me falou uma coisa, e eu falei: mas se Deus não está me ouvindo, como é que Ele quer isso de mim? E eu fiquei muito confusa, e eu falei: Senhor, se o Senhor está presente nessa confusão de sentimento, eu quero te ouvir.
E quando eu levantei da oração, ele falou assim: acabou a ansiedade, acabou o medo. Eu tinha muito medo. E eu saí, e quando eu prestei atenção, eu não tinha mais aquele medo, porque eu realmente sei que Deus, Ele me ouviu e Ele me respondeu, independente se eu estou ouvindo Ele ou não. E a minha ansiedade, meu medo acabou. Até para me tomar uma decisão era muito difícil. Se eu abrisse a Bíblia e não falar, Deus não está falando comigo hoje. E não é assim. E confiar nele é fé. E essa classe de oração libertou esse medo, essa ansiedade minha. Vai fazer 3 semanas que eu não tenho mais isso. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Por causa do tempo, eu vou seguir adiante. Eu queria só recapitular o que nós fizemos até hoje, desde a primeira aula. Eu queria que você abrisse na página 1, mais uma vez, todos vocês, porque se a gente gravar o que está na página 1, nós atingimos o objetivo da escola. Eu quero que você grave a página 1, coloque em prática. Antes de falar, eu queria perguntar aqui, quem começou um projeto de oração de 3 semanas para cá? Levante a mão e deixe levantado, por favor. Quem começou um projeto firme? Quem começou? Quem começou? Quem começou? Eu quero orar por essas pessoas, eu quero ministrar uma bênção agora. Eu quero dizer, Senhor, fortalece agora estes irmãos que começaram uma aventura e uma guerra. Eu abençoo agora esta guerra, eu proclamo que as armas do Senhor são poderosas nas mãos deles, para vencerem os demônios que os impediam de orar. E agora abençoo esse projeto de oração. Eu os abençoo em nome de Jesus. Mas se você checar na página 1, qual é a primeira coisa que a gente precisa para estabelecer uma vida de oração? Você tem que escolher um lugar. Não adianta orar em qualquer lugar, pensar que vai orar em qualquer lugar. Você tem que escolher o lugar de orar. A segunda coisa, a hora. Você tem que estabelecer a hora. Você não pode simplesmente escolher qualquer hora, porque, como eu digo, a hora depois do trabalho é a pior. Como eu disse, você não vai orar, você vai dormir. Você tem que escolher uma hora que você está mais tranquilo, mais descansado. Para a maioria dos irmãos aqui, é antes do trabalho, porque você dormiu, levanta meia hora mais cedo, e aí você vai tirar o período de oração. Porque se for orar depois do trabalho, você não vai orar. É um projeto frustrado. Você vai dormir. A terceira coisa é que você tem que determinar um tempo. Se você for orar só pelo tanto de palavras que você consegue falar, você vai orar 2 minutos e não tem mais nada para falar. Oração não é a quantidade de palavras, mas é o tempo que você determina. E nós sugerimos sempre começar com 15 minutos. Por favor, se você está começando, não tente começar com 1 hora, que vai ser muito frustrante para você. Você tem que começar com a quantidade pequena, mas você tem que passar aquele tempo com Deus. Você marcar no relógio, dizer, Senhor, esse tempo aqui é só Deus. Agora deixa eu falar para você. Essa oração que eu estou falando não é a que a gente faz o dia inteiro, dividindo Deus com a brocha da parede, dividindo Deus com o vecchio e dividindo Deus com o volante. Porque lá em Mateus 6, não está escrito assim, pega a brocha, pega as tintas, pega a escada, sobe na escada e começa a orar. Também não fala assim, pega o vecchio, pega o material, entra na casa e aí começa a orar enquanto você limpa. Não, Mateus 6 está escrito assim, quando orares, entra no teu quarto. Então o que você fez? Você deixou a brocha de fora, você não está dirigindo, você não está limpando a casa, você não está cozinhando. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Alguém diz comigo, é momento de qualidade. É um momento só de Deus. Não é para você dividir ele com ninguém, nem com nada. Não é hora de ler a Bíblia também. Escolhe um tempo para ler a Bíblia, porque esse momento agora é para orar. Fala para mim, irmãos, nós não sabemos orar. Nós não temos experiência de oração. Então eu tenho que dizer exatamente para vocês como que é. Tirar um tempo com Deus é um tempo que você tira só para Ele, no modelo de Mateus 6. Então você determina o tempo, e você verifica aí, que se você começar com 15 minutos, 6 dias por semana, você vai orar 1h30 por semana, você vai orar 6 horas por mês, e você vai orar 72 horas por ano. Agora, Mateus 26:40, o alvo de Jesus é que a gente olhe pelo menos 1 hora por dia. Foi Jesus quem falou as palavras de Mateus 26:40. As palavras são, nem 1 hora pudestes vigiar comigo? O que orar? Essa é uma das coisas mais interessantes, porque, como eu digo, e os irmãos sempre concordam, pai só ora por filho. E você nem ora pela mãe. Então, os filhos têm uma mãe nervosa, insegura,
impaciente, que está desesperada. E essa mãe desesperada, ou esse pai inseguro, ele está orando pelos filhos. Os filhos estão melhor do que ele. Ele nem sabe que os filhos estão melhor do que ele. Mas ele chega para Deus e fala assim, ó, de mim você não precisa cuidar não, mas cuida dos meus filhos. E Deus diz, você entendeu tudo errado. Se eu não cuidar do pai, eu não posso cuidar dos filhos. Se eu não cuidar da mãe, eu não posso fazer a obra nessa casa. Imagina o pastor chegar para Deus e falar assim, ó, pode deixar eu morrer, mas cuida da igreja. Aí Deus, que história é essa? Ou você entra na minha presença para eu cuidar de você, ou eu não posso cuidar de ninguém debaixo de você. Diga comigo, a oração é por mim. So, nós não aprendemos a orar por nós, mas eu lembro da oração de Davi, que é a oração do me. Sonda-me, Senhor. Prova-me. Conhece-me. Ajuda-me. Santifica-me. Lava-me. Renova-me. A oração do me. Salmo 51. Cria em mim. E por aí vai. Você tem que aprender a orar por você. Né? Os irmãos que estão aqui pela primeira vez, eu sempre digo que Davi tinha 8 mulheres, não orava por nenhuma delas. Mas ele orava por ele. Foi assim que ele sobreviveu. Agora, o que levar para a oração? A oração não é uma coisa que você faz de qualquer jeito, em qualquer lugar. Você leva algumas coisas para a oração. Não vai orar sem uma Bíblia, senão você vai orar só seus sentimentos e seus problemas. Deus já sabe dos dois. Deus não quer ouvir só sentimentos e só problemas, embora que Ele sabe que você precisa derramar a alma, mas Deus quer ouvir você citar a palavra dEle para Ele. Então leve a Bíblia para orar. Comece a aprender a orar a Bíblia. Aliás, o maior livro da Bíblia, que é o livro de Salmos, é um livro de orações. Deus pegou as melhores orações que Ele gosta de ouvir e colocou na Bíblia. Deus quer que a gente ore a palavra. Então leve a Bíblia para orar e, por favor, leve um caderno, porque Deus vai falar com você na oração. Eu trouxe para vocês hoje algumas coisas que isso não tem a mínima intenção de mostrar qualquer orgulho para vocês, mas geralmente meu período de oração é 2 horas, todo mundo sabe disso, não é novidade, tá? Não é novidade que o meu alvo de oração semanal é 10 horas de oração, e eu não estou fazendo, diga comigo assim, o pastor não está fazendo campanha especial. Se eu for fazer uma campanha especial, eu vou orar mais de 2. Porque as 2 horas que eu oro é só para mim sobreviver. Então eu não estou fazendo nada demais de orar 2 horas por dia. Eu só estou sobrevivendo. Se eu for fazer um propósito de oração, pastor Eli, propósito, eu tenho que orar mais de 2. Porque as 2 que eu oro não é propósito. As 2 que eu oro é o meu estilo de vida. Se eu fico 2 horas orando, eu falo muitas coisas com Deus, mas tem hora que Deus me revela orações. E essas orações eu anoto num papel. E você vai ver aqui, orações do mês de setembro. Quando muda de cor, é porque Deus falou algo diferente comigo. E eu coloco a data. Essas aqui foi do dia 9, 11, 2, 13, dia 18 de setembro. Ele me dá orações, ele me dá textos. Essas são as orações do mês de setembro. Aqui estão as do mês de agosto. Você vê que não são muitas, porque eu não anoto tudo que eu oro, eu só anoto as orações que me foram reveladas. Porque eu não quero esquecer as orações. Essas são as do mês de julho. São as orações reveladas. As coisas que eu oro todo dia, para que eu vou anotar? Eu não preciso escrever. Mas as orações reveladas, elas são especiais para mim. Eu levo um papel. Oração para mim é coisa séria. Oração para mim não é supérfluo. É a coisa principal para mim. Esse é o meu caderninho do mês de outubro. Você vê que está aqui. Parei aqui no dia 20, ontem. Hoje eu não escrevi nada. Eu orei meu período hoje aqui. Mas não tive nada para escrever aqui. Porque não teve nenhuma oração especial. Agora, eu levo a Bíblia, eu levo a caneta, eu levo um caderno, eu levo um lencinho, eu levo isso aí. Postura física.
Para os irmãos que estão aqui a primeira vez, tem muitos anos que eu não oro mais ajoelhado. Por quê? Cansei de acordar dormindo. Percebi que orar ajoelhado não é inteligente. Você está sempre cansado. Eu não vou nem perguntar aqui quem está sempre cansado. Não vou. Não vou pedir para levantar a mão. Você ajoelha no pé da cama, quentinho, você vai orar? Nem na China você não vai orar. Você vai dormir. Você vai dormir. Eu cansei de acordar dormindo, ajoelhado. Então eu sou inteligente. Como é que eu oro? Eu começo a andar no lugar. Né? Senhor, eu estou aqui, ó. Cheguei de novo. Vim buscar a sua misericórdia. Aliás, eu vim te adorar primeiro. Vim dizer que você foi maravilhoso hoje. Senhor, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. Isso, Senhor, eu vou ficar aqui um tempinho. E eu estou aqui. E assim eu vou andando e vou falando com Deus, porque eu não durmo. E a segunda coisa, eu não fico orando em espírito. Aí a minha mente já viajou ali, passou em Everett. Não sei o que ela está fazendo em Everett. Somerville agora. Espera aí, eu pensei que eu estava orando. Então eu oro falando. Senhor, eu estou aqui. Eu não preciso falar alto. Se eu estou dentro do meu quarto 2 horas da manhã e eu estou andando nele, eu estou andando devagarinho, ninguém escuta. Você escuta minhas pegadas? Escuta eu falar? Não escuta, mas eu estou falando. Eu estou falando com Deus. Então, não ore ajoelhado. Não ore em espírito, senão você vai dormir em espírito. Não é orar em espírito. Então, a última coisa, você vai verificar que é a última página dessa apostila. Você pode olhar a última página? Aquela da folhinha, do quadradinho? É essa daí, dos quadradinhos. Todo mundo olha para essa folhinha do quadradinho, por favor. Essa folhinha do quadradinho é um sistema que Deus me ensinou para mim. Eu tinha 42 anos, isso foi há 14 anos atrás, quando Deus me falou para começar a anotar o meu tempo de oração. Deus me deu essa planilhazinha, que não era tão bonitinha como está agora, mas eu comecei a anotar o meu tempo de oração, porque para Deus é importante. Quem perguntar aqui, quem conta dinheiro? Ou quem pega o salário assim, não, não precisa contar não. Leva para o banco lá, deixa lá. Você faz isso? Ou você conta o dinheirinho? Bem contadinho. Porque a gente conta o que é importante para nós. O que não é, a gente não conta. Você sabe por que a igreja nunca conta o tempo de oração? Porque não é importante. E o Senhor me ensinou a contar. E Ele falou para mim, se você tem uma pequena medida, eu vou te ensinar a crescer nela. Então eu me lembro, e eu trouxe para vocês hoje, porque essa aqui é a minha folhinha do mês de outubro. Mês de outubro, tá? A segunda semana de outubro aqui, eu orei 7 horas. Nessa terceira semana aqui, eu orei 11 horas. E nessa semana que nós estamos aqui, eu já orei 8 horas. Esse é o meu contar, é o meu registrar. Só que você vai verificar que, na verdade, eu tenho 12 folhinhas que estão grampeadas. 12. Esse aqui é o mês de janeiro. Eu orei 50 horas. Esse aqui é o mês de fevereiro. Só orei 28 horas no mês de fevereiro. Esse é o mês de março. Esse é o mês de abril. E as minhas 12 folhinhas, elas são grampeadas, juntinhas, no mês de dezembro. Em dezembro, eu preparo as horas que eu vou dar para Deus no ano seguinte. Eu não espero o ano chegar para eu fazer propósito de oração. Eu já tenho um ritmo de oração, que eu estou fazendo isso há alguns anos. Você não é obrigado a usar a minha folhinha. Por exemplo, a pastora, ela gosta de anotar no celular dela. Rejeitou minha folhinha, rejeitou minha folhinha. Mas eu não fico triste com ela. Ela anota no celular dela, mas ela sabe o tempo dela de oração. Agora, essa caixinha aqui, ela tem aqui os últimos 14 anos meus de oração. E a primeira que você vai ver aqui, 2008. 2008. O total de oração daquele ano foi o ano em que eu comecei a anotar. E eu comecei no mês de junho. Foi quando eu fiz
43 anos, e Deus falou comigo, eu quero que você passe a anotar o seu tempo de oração. E nesse ano, só deu 277 horas. Essa é do ano de 2008. 2009, 472 horas. 2009, aqui ó. Eu estou falando de um Deus que me ensinou a contar. Eu não estou ensinando você a contar hoje, porque Deus falou comigo isso semana passada. Deus me ensinou a contar o que é importante. E você sabe, a minha experiência é que eu descobri qual o tempo mínimo de oração que eu preciso por ano para viver uma vida normal. Alguém diz comigo, normal. Vou te explicar o que é normal. Sem depressão. Normal é sem tristeza. É sem ofensa. Normal é lidando com o problema de todo mundo sem me afundar. Normal é pastoreando 2 igrejas sem morrer de cansaço. Normal é me suprir em Deus todo dia antes de cuidar de qualquer pessoa. Você faz isso? Você já aprendeu a cuidar de você na oração? Nunca tive uma crise de querer me matar. Porque tem um pastor se matando. Mas você acha que com esse tanto de oração ele ia chegar perto de mim? Você acha que com esse lastro de oração na minha vida, os demônios iam chegar tão perto assim de mim? Alguém me responda. Sim ou não? Mas está chegando perto de muita gente aqui. Estou cansado de atender pessoas aqui nessa sala que são crentes, com vontade de se matar. Diga comigo assim, os demônios chegam perto. Porque eu não chego perto de Deus. A vida de oração não é opção. Mas a maioria dos crentes pensa que é. 2010. 2010 eu tive uma recaída. Eu só orei 249 horas. Quando você mede, você acompanha o seu desenvolvimento, você acompanha o seu fracasso, você acompanha onde você está sendo fiel. Você mede. Em 2011, 301. 2012. O total não está aqui. Deve estar em alguma folha ali. Bem, eu descobri uma coisa nesses anos todos, que o ano tem 8.760 horas, e 2023 vai ter a mesma quantidade, nunca mudou. Mas eu aprendi a vender minhas horas para Deus, antes do ano começar. Minhas horas já estão vendidas para Deus o ano que vem. Essa questão da oração, eu não vou decidir isso, eu não preciso decidir isso já está decidido. Mas alguns irmãos que estão aqui, talvez a maioria, precisa decidir ainda que você precisa resolver um dos problemas básicos da vida cristã, que é dar algumas horas de volta para Deus. Pergunta do Espírito Santo. Das 8.760 horas de 2023, quantas delas você vai vender para o Senhor? Essas são as horas da minha sobrevivência. Essas são as horas da minha alegria. Essas são as horas da minha paz. Eu te dei a folhinha, você não é obrigado a usar. Mas o que o Espírito Santo me ensinou, eu estou ensinando você a fazer. Conte suas horas de oração. Amém? Não vou terminar a página 1. Eu quero só fazer aqui uma recapitulação das coisas mais importantes, porque se você praticar a página 1, se você começar o projeto, você vai ter a vitória. Eu gostaria de ir hoje para a página 7. O homem que vai para a oração e o homem que volta da oração. Eu não vou pregar essa mensagem, o meu propósito hoje é só ler
o que está aqui, porque eu tenho outras coisas para falar com vocês. Vocês percebem que Deus me deu uma nova folha para trazer hoje. Ainda bem que termina hoje. Senão, semana que vem, já trazer outro. A oração diária, ela declara uma coisa sobre o homem que vai orar: a dependência diária do homem, sua carência, sua humilhação, sua busca. Ela declara a carência do homem. O homem que vai para a oração, é sempre o homem carente, ou a mulher carente, despido, humilhado, dependente, morto. O homem que vai para a oração, ele vai porque ele não precisa ser levado, ele não precisa ser arrastado por um problema, ele vai. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é o homem que é empurrado para a oração por um problema, empurrado para a oração por uma crise, porque a maioria das pessoas comparece diante de Deus assim: cheguei, estou quase morrendo, o que foi? Ah, meu Deus do céu, o que você está fazendo aqui desse jeito? O problema, né? Problema. Onde é que você estava antes? Sorry, estava por aí. Tem gente que só chega diante de Deus assim. Ele vai por causa da sua fome, da sua incapacidade, do seu desajeitamento próprio, da aguda consciência do seu próprio desequilíbrio, da sua própria miséria e vazio. Esse homem que está aqui hoje à noite na frente falando de oração, ele vai orar porque ele é um miserável, ele precisa. Ele não é empurrado pela esposa para orar, porque muitos maridos aqui, eu não vou nem olhar para você, eu vou olhar para o teto ali. Vou olhar para o teto ali, ó. Muito marido aqui, bem, você não vai orar não? Depois eu vou. Ô, Bi, vamos orar junto. Depois eu vou, já falei. Você tem que ser empurrado, porque você, se depender de você, você não vai para a oração. Está entendendo o que eu estou falando? Esse homem, ele experimenta a sua morte diariamente, nesse ato de ir voluntariamente, ansiosamente e desesperadamente, ele experimenta a sua morte diária de si mesmo, ou se encara diariamente na sua morte. O Salmo 63, verso 1, Davi diz: ó Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede, não é da minha mulher, é a minha alma tem sede de ti, ela te busca, ela te deseja. Esse homem, ninguém precisa mandar ele para a oração, ele vai para a oração. Ele não precisa de escola de oração para orar. Ele não precisa... Entendeu o que eu falei até agora? O homem que vai... Agora, o homem que não vai orar, ele não vai porque ele só iria se ele fosse levado, forçado, arrastado, obrigado. É o homem que não está consciente da sua carência. É a mulher que não está consciente da sua dependência, do seu desespero e da sua preciosa incompetência. Porque a palavra de Deus diz que a nossa capacidade vem de Deus, mas nós não oramos porque nós não estamos conscientes da nossa incapacidade. Tá? Ele não vai orar porque ele ainda está vivo. Ele não desceu ainda ao poço da humilhação, ele não está pronto para morrer, ele não está experimentando a sua própria morte diariamente. A oração verdadeira tem tudo a ver com a morte da arrogância do homem. Página 8. O homem que não ora é arrogante. Ele diz com esse ato que ele é autossuficiente em si mesmo, que ele tem em suas próprias mãos os recursos necessários para esse dia. Mesmo que ele não diga com palavras, é isso que a atitude fala. Mas o homem que vai orar, a mulher que vai orar, ela vai com o coração chorando, mesmo que as lágrimas ainda não lhe tenham chegado nos olhos. Ele está indo orar porque tem uma dor aguda dentro dele. Pode ser uma dor silenciosa e discreta, mas é uma dor aguda e real. É a dor aguda da sua própria miséria e incapacidade. É a dor que vem de encarar sua própria morte todos os dias, sua insuficiência, sua incompetência, sua dependência, sua carência e sua impotência. Quantas vezes eu saio de casa para vir aqui, mas antes de chegar aqui a minha alma já está chorando, a minha alma está chorando.
Aliás, o que me trouxe aqui foi a minha miséria, o que me trouxe aqui foi o meu vazio, o que me trouxe aqui foi a aguda consciência da minha carência de Deus. Mas não vai ter ninguém lá, ninguém vai estar vendo eu orar, ninguém vai estar nem vendo o meu carro chegar, eu não vou estar me mostrando para ninguém. Eu não estou vindo orar por causa de ninguém, eu não estou vindo orar porque pastorei uma igreja, eu não estou vindo orar porque eu preciso pregar, porque tem gente assim. Já falei, né? Se eu chamasse alguém aqui, qualquer um de vocês, qualquer um, ou qualquer uma, irmã, você vai pregar domingo no culto, o que ela ia fazer a semana toda? Jesus, me dá uma palavra. Jesus, me ajuda, me ajuda. Está fazendo aqui, mulher? Jesus, precisa de uma palavra. Que palavra, mulher? O pastor mandou pregar. Jesus, me ajuda, me socorre, me socorre, me socorre, me socorre. Porque tem crente que é assim. Se ele tiver que pregar, ele ora. Mas se ele não pregar, se ele não pregar, acabou a oração. Quem entendeu o que eu estou falando? Nós somos hipócritas, irmãos. Deus olha para a gente e fala assim: eu te conheço. Mas o homem que vai orar, nós precisamos pedir a Deus para nos preparar para orar, nos fazendo descer ao poço da consciência das nossas misérias, né? Em Apocalipse 3,17, a igreja de Laodiceia, ela não conhece as suas misérias. O homem que vai orar, a mulher que vai orar, é porque ele está sendo revelado no seu espírito a sua miséria. Apocalipse 3,17 diz assim: pensas, estás convencido que és rico, abastado e de nada tem falta, e não sabes que és pobre, cego, nu. O homem que vai orar é o pobre, o cego, o nu, o miserável. Você acha que um orgulhoso entra na presença de Deus chorando? Nem entrar ele não entra, ele não precisa, ele está no Netflix. Netflix não. Ele está na Globo, na tua casa é a Globo. Eu sei. Netflix é lá em casa, na tua é a Globo. Eu sei. Deus nos leva a passear nos nossos próprios vales de ossos secos, da nossa existência natural, sem poder, carente e dependente da graça de Deus. Quando eu venho orar, eu já venho carente. Deus ainda me pega pela minha mãozinha, ainda me leva no vale de ossos secos e mostra aí a sua vida. Aí tem que chorar, tem que chorar, tem que chorar. Porque quando você vai orar, Deus te revela a tua miséria, Deus te revela a tua carência. Quando você não vai orar, você já não vai porque não está vendo mesmo. É esse passeio, é essa experiência que nos prepara para orar. Foi nesse passeio que Deus levou Davi no Salmo 63, verso 1, quando ele diz: a minha alma está com sede, numa terra seca e cansada onde não há água. Tá? É nesse passeio que ele nos faz chegar em Jeremias 29:13, quando ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Tem duas coisas aqui. Uma é buscar e nunca acha. Por quê? Porque não busca de todo o coração. E você só busca de todo o coração quando você conhece a sua miséria. Quando ninguém te empurra para orar, você vai. Aliás, a tua carência te empurra para orar. Nós não podemos falar de nossas experiências de vida, de oração, antes de falarmos de nossas experiências de morte. Porque se há uma coisa que mata a carne, é a oração. Se com Ele morrermos, com Ele também viveremos. A igreja não tem vida porque a igreja não morreu. Os crentes não têm vida porque eles não passaram o tempo suficiente na oração para morrer, matar a carne diante do Senhor. Se nossas sepulturas não forem abertas para nós e não contemplarmos a nossa própria morte com profundidade, dimensão e desespero, jamais viveremos a glória da ressurreição.
no abrir das nossas sepulturas está a nossa vida. Eu louvo a Deus pelos irmãos que pediram para abrir e Deus está abrindo. Tem gente que não tem medo de Deus abrir túmulo. Abre os túmulos da minha vida, Senhor. Tira as mortes que estão lá. Eu estou falando aqui, mas eu não li o texto de Ezequiel, né? Porque em texto de Ezequiel lá, ele diz: meu povo, eu abrirei as vossas sepulturas. E quando eu abrir as vossas sepulturas e dela vos fazer sair, então sabereis que eu sou o Senhor. Deus está dizendo, nós só vamos ter uma experiência de conhecimento dele quando nós sairmos de nossas próprias mortes. Mas para nós sairmos dela, Deus tem que nos revelar. Agora, o homem que volta da oração, esse homem miserável, esse homem carente, esse homem que você entendeu, o homem que vai orar sem ser empurrado, quando ele volta da oração, agora é diferente. É um homem que mudou o rosto, ele mudou o semblante, ele foi com semblante de dor, de morte, de carência, de choro, de miséria, mas ele volta com semblante de alegria, de vida, de satisfação, de renovo, de luz, de brilho, de vitória. É assim que o homem volta da oração, né? E 2 Coríntios 3,7 diz o quê? 2 Coríntios 3,7 diz: ora, o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual estava se desvanecendo. Interessante que o povo todinho ficou no pé do monte, mas a palavra diz que Moisés subiu no cume do monte. Também foi a única pessoa que o rosto estava brilhando. Os outros todinho com o rostinho apagadinho. Que isso, irmão? Depressão. E ele, tristeza, desânimo. Vida de oração. O que faz brilhar o nosso rosto é a presença de Deus em nós. No momento que a gente parar de se valorizar e valorizar a presença dele, largar o povo no pé do monte, subir o monte, ficar lá em cima sozinho, quando a gente descer de lá, a mãe que desce do monte, os filhos olham para ela: mamãe, o que você quer que eu faça? Porque está vendo a glória no rosto dela. Os filhos viram para o marido, para o pai, e falam: papai, o que você quer? E a mulher: meu Deus, olha, esse homem de Deus está na minha casa, porque o rosto está brilhando. O pastor que desce do monte, ele não tem problema. Ele não fica brigando com as ovelhas, elas seguem a glória. É o homem que contemplou a sua vida, ele foi para a oração porque contemplou a sua morte, agora ele volta dela contemplando a sua vida, sua ressurreição, sua capacidade, sua força, sua suficiência, sua provisão, sua direção, sua estratégia. Todo homem que volta da oração, ele volta sabendo o que fazer. Eu não sabia cuidar dessa mulherzinha minha, agora eu sei, a bichinha está na minha mão, pode deixar, agora eu sei. Eu não sabia o que fazer com esses meus filhos aí, agora eu sei. O pastor volta do monte, estava preocupado, agora ele sabe o que fazer. Todo homem que volta, toda mulher que volta do monte, sabe o que fazer. Jesus, me ajuda que eu não sei o que fazer, porque você não subiu. Pastor, me ajuda, pastor, me ajuda. Porque a irmã, não, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu vou, se eu fico, se eu volto, se eu vou. Não subiu no monte. Tipo assim, o povo não sobe no monte, aí eles vêm para você, porque você subiu no monte, eles querem que você traga as respostas suas e as deles. Fala, vai orar, irmão. Estou brincando, hein, gente? O homem que volta da oração é o homem respondido. Ele volta com respostas. Ele volta com soluções. Ele volta com direções. Por isso ele volta seguro, firme, determinado e ousado. O homem que volta da oração, ou a mulher que volta da oração, volta animado. Ele volta com força emocional, física e espiritual, renovado para trabalhar, se envolver com a demanda exigente das pessoas, outra vez, e toda a pressão e exigência da vida do seu ambiente. Só Deus sabe como eu e a pastora Gel e o Nicolas, também, no mesmo ritmo da gente, termina um culto de domingo. E a gente pensa assim, meu Deus, se eu ficasse nesse estado que eu estou hoje, eu não ia dirigir um culto nunca mais na minha vida. Só que a gente tem mais uma semana para orar. A gente começa a orar segunda-feira. A gente começa a orar terça-feira. Aí terça-feira já tem culto de novo.
Aí a gente chega aqui, eu até me assusto com a forma que nós chegamos na igreja, porque a gente estava tão esvaziado, porque o problema não é o cansaço de ficar em pé, tocar um teclado, tocar uma bateria, pregar. O cansaço não é físico, é o esvaziamento espiritual que tem numa ministração dessas. Tem hora que eu falo para Deus assim, me protege, porque eu prego toda semana. Isso é uma coisa muito perigosa, pregar toda semana. Encher, esvaziar, encher, esvaziar, encher, esvaziar. É muito perigoso isso. Porém, a coisa mais incrível é como Deus nos renova. Como Deus nos renova, como Deus renova o homem que vai para a oração, como Deus renova a mulher que vai para a oração. Quando ele volta renovado. O homem que volta na oração, ele volta de um encontro com Deus. E você nunca volta de um encontro desse sem nada, vazio ou da maneira que foi. Esse tipo de encontro sempre transforma você, te acrescenta algo e te faz maior, mais forte, mais determinado, mais orientado, mais produtivo. Alguém diz, Deus, me leva para a oração. Fecha os olhos um minutinho antes de eu terminar a página. Por abaixo, meu capacenita para cá. Eu proclamo que o Espírito que está aqui, o Espírito da oração, os anjos que estão aqui essa noite, derramem sobre a cabeça de cada pessoa que está nesse lugar a unção da oração. Derrame sobre o espírito de cada homem, mulher e criança que está neste lugar a unção da oração. Nenhum homem vai orar porque eu estou pregando, nenhum homem vai orar porque aprendeu numa escola. O homem vai orar debaixo de uma unção de oração. Eu proclamo esta unção agora. Eu declaro que os anjos derramam sobre a cabeça. E você diz, eu quero, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. A unção de oração que os anjos trouxeram essa noite para ministrar nesse lugar. Eu te abençoo essa noite com a unção da oração. Alguém ora aí, alguém fala com Deus um minutinho sobre sua vida de oração. Alguém diz, renova minha vida de oração, fortalece minha vida de oração. Se eu não tenho uma vida de oração, me ajuda a começar hoje. Você que veio nessa escola, que não tem vida de oração ainda, não tem um propósito de oração, fala para Deus, Deus me ajuda, eu vou fazer o propósito hoje, vou começar hoje. Alguém fala com Deus, Senhor me ajuda, me ajuda. Deixa eu terminar essa parte. O homem que volta da oração número 6, volta um homem normal. Como assim? Isso é, um ser humano, sem estresse, sem cansaço, sem nervosismo, sem pressa, sem anormalidades. Se é que ele contemplou a sua morte quando ele foi. Quando ele volta um homem normal. Deus, liga comigo as palavras garrafais que estão no final aí, vamos lá, 1, 2, 3. Deus precisa de mais homens e mulheres que vão para a oração, para que possam voltar desse jeito, pois é esse tipo de homens e mulheres que Ele precisa todos os dias nesse mundo. Oh Deus, levanta nesse lugar um povo de oração. Quando é que os nossos maridos vão se converter? Irmãs que têm marido meio crente, quando você for para a oração de verdade. Quando é que seus filhos vão se converter? Quando você for para a oração de verdade. Quando é que os demônios vão soltar seus familiares? Quando você for para a oração de verdade. Olha para mim, a gente vai para a oração, mas é assim meio, eu vou lá. Eu vou lá de vez em quando. Mas eu não decidi orar. Eu não decidi orar. Vou falar uma coisa para vocês. Eu posso não ter decidido outras coisas aqui. E hoje eu decido o mínimo nessa igreja. Eu fico feliz porque o Espírito Santo decide as coisas. Mas uma coisa eu decidi. Seja eu pastor, não pastor, tenho que pregar, não tenho que pregar, viva solteiro, sozinho, casado, com fome, com dinheiro, sem dinheiro. Eu decidi orar. Se eu não tivesse esposa hoje, eu estava fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, orando todo dia. Se eu não tivesse igreja para pastorear hoje, eu estava fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Eu estava orando todo dia. Eu não oro porque eu pastoreio, eu não oro porque eu tenho que pregar. Eu oro porque eu descobri onde está a minha vida. É um estilo de vida. Agora, eu quero ir com você para a página 4. Meu entendimento, minhas orações. Eu
Eu quero abrir em 1 Coríntios 14, versículo 15, onde o apóstolo Paulo diz as seguintes palavras. Página 4, 1 Coríntios 14, 15. Que fazer, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Eu quero compartilhar com você que minhas orações dependem do meu nível de entendimento. Essa frase próxima aqui é um testemunho. Deus trouxe o meu nível de entendimento até esse ponto para que eu pudesse fazer as orações que eu faço nesse nível. Você só ora no nível do seu entendimento. E deixa eu terminar aqui. Você nunca vai além das suas orações. Senhor, muito obrigado por essa noite. Abençoa meu dia, protege meu cachorrinho, meu dia, me protege, me guarda. Amém. Você nunca vai além disso. Porque o seu entendimento não vai além disso. Você só ora aquilo que você entende. Em outras palavras, você está trancado nas suas orações. Se eu fosse você, eu entrava em desespero diante de Deus aqui agora. Eu entrava em desespero diante de Deus aqui agora. Porque pela falta de revelação, nós oramos orações medíocres. 30, 40, 50 anos de vida cristã, orando orações medíocres que nunca tiram você daquele nível. O que muda um homem ou uma mulher de nível é uma revelação nova para uma nova oração. Por que eu escrevo as orações reveladas? Porque são elas que me tiram da minha mediocridade de hoje. Está vendo aqueles 3 steps ali? Está vendo aqui? Eu estou nesse nível aqui, quando Deus me revela algo novo, e eu passo a orar por esse algo novo, eu mesmo estou colocando meus pés no nível diferente. Quando eu permaneço naquele nível, eu insisto, meu espírito insiste por uma revelação nova, Deus vai subindo os meus pés, Deus vai me promovendo espiritualmente. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus promove você, Ele te leva para um novo nível de autoridade. Daqui de cima, você fala muito mais poderoso com os demônios do que daqui de baixo. Porque você permitiu que as tuas orações promovessem a sua autoridade espiritual. Entendimento medíocre, orações medíocres. Entendimento cego, orações cegas. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque muita gente faz orações cegas. Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Jesus, eu não sei o que está acontecendo. Senhor, até quando? Senhor, como é que pode? É a oração do cego, irmão. Não levanta a mão. Porque o que tem de gente orando essas orações a vida inteira, não tem revelação da sua oração. Você só sabe dizer para Deus, eu não sei. Claro que você não sabe. Você não sabe mesmo, você só está recitando a sua cegueira diante do Senhor. Agora, entendimento iluminado, orações iluminadas. Deixa eu dar um exemplo meu. Porque quando eu estava em depressão, eu perguntei para Deus, como é que pode? Eu falei com Deus assim, imagina Deus sentado aqui, eu falando com ele, escuta, fala para mim, eu e ela estamos na mesma igreja, a gente passa os mesmos problemas, explica para mim, como é que eu estou em depressão e ela não está? Aí Deus falou, senta aí, que eu quero te falar. Eu sentei, ele falou para mim assim, é que o seu espírito não está na mesma região que o espírito dela está. Eu falei, como assim? Me explica esse negócio. Nenhum pastor falou isso para mim. Não ouvi isso em conferência nenhuma de ninguém. Mas ele falou para mim, você tem que orar para eu transportar o seu espírito desse lugar onde você está, porque ela está num lugar onde demônio de depressão não pega ela, mas você está num lugar onde os demônios ficam em cima de você, te ferindo, é a região que o seu espírito está. Aí eu perguntei, e o que eu faço? Ele falou para mim, você tem que orar para eu transportar o seu espírito dessa região. E aí ele começou a abrir a Bíblia para mim e começar a me mostrar regiões espirituais. Exemplo, Salmo 40, verso 2. Tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, colocou um novo cântico nos meus lábios. Porque quando você está embaixo,
você chora, você lamenta, você reclama, e você diz, o que está acontecendo? Misericórdia, até quando? O Senhor não me ama, não? Aí, quando Deus te levanta, aí Ele põe um novo cântico na sua boca, aí a reclamação vai embora, a oração cega vai embora, porque Ele transportou o seu espírito daquele lugar. Isso é o poder de uma oração revelada. Nenhum pastor me deu essa oração, nenhum livro de oração que eu li me deu essa oração. Quem me deu essa oração foi o Espírito Santo. Se há uma pessoa que quer tirar você dos buracos onde você está, é o Espírito Santo. Sabe como é que ele tira? Ele bota a receita na tua boca. Ele bota a receita na tua boca. Ele bota a receita na tua boca. Ele faz você recitar as palavras que Ele quer que você fale na presença dEle, para Ele executar na sua vida. Mas se você não tem uma vida de oração, como é que Ele pode promover ela? Deus dará orações grandes quando o meu entendimento crescer. Deus precisa crescer o meu entendimento antes de crescer as minhas orações. Agora, esse ponto aqui é muito importante. Só que, antes de falar desse ponto, 2, porque daqui para frente eu vou deixar o Espírito Santo levar na medida que o horário permitir. Então eu quero ir para a página 10, que foi a página nova que eu trouxe para vocês hoje. Onde eu quero mostrar um segredo para você. Eu quero que você entenda o segredo do poder da voz na oração. O poder da voz na oração. Eu quero ler 2 textos rápidos, e às vezes eu não vou nem esperar vocês abrir, eu vou recitar o texto. Mas eu quero que você grave no coração esses 2 textos. Isaías 43:10, a primeira frase do versículo só diz assim: vós sois as minhas testemunhas. Isaías 44, verso 8, ele repete as mesmas palavras. Ele fala algumas coisas e no final do versículo ele diz: vocês são as minhas testemunhas. Agora deixa eu explicar. Deus está falando do cenário do tribunal celestial, quando o acusador chega para acusar legalmente, e Deus precisa de testemunhas do lado de cá, para testemunhar em favor da obra que Ele quer defender, seja a sua vida, sua família, a igreja, os propósitos dEle. Deus precisa de testemunhas. Quando Deus diz, vocês são as minhas testemunhas, Ele está dizendo que a gente tem que comparecer em oração, e todo comparecimento na oração é um comparecimento na corte celestial para dar um testemunho legal diante de Deus. São as minhas palavras e as suas palavras na oração, elas são um testemunho legal. Então, deixa eu te ajudar a entender que em cada geração, página 10, Deus levanta vozes para dar testemunhos na sua geração. Deixa eu dizer para você, há 4.400 anos atrás, foi quando Noé viveu, aproximadamente. E no meio daquela geração, Deus ouviu a voz de Noé, e os testemunhos de Noé serviram naquela geração. Eu estou falando isso porque eu estava orando aqui no canto dessa parede um dia, em que Deus falou para mim assim: você sabe por que eu não trouxe você 200 anos atrás? Porque eu queria a sua voz dando testemunho na minha corte hoje. Deixa eu explicar algo para você. Por mais abençoado e confirmado por Deus que Noé tenha sido, ele não pode dar testemunho hoje em nossa geração. A vez dele passou, e está eu e você aqui, Deus esperando o meu e o seu testemunho na corte celestial, e você está vendo a Globo. Moisés, ele viveu há 3.500 anos atrás. E ele subiu no monte e deu os testemunhos para aquela geração. Davi, os salmos de Davi, as orações de Davi foram ouvidas há 3.000 anos atrás. Tem 3.000 anos que Davi não pode dar mais testemunho na terra, porque ele não está mais aqui. Em cada geração, Deus levantou pessoas para testemunhar, para orar. Caminhando um pouco mais, São Francisco de Assis, que
A igreja evangélica nem gosta muito da gente falar nesse nome, porque sempre pensa num santo católico, mas não é. Foi um homem que orava, ele buscava Deus. Ele viveu nos anos 1200 e pouco. Ele morreu em 1226. Há 800 anos atrás, eu não estava na terra, mas Francisco de Assis estava orando. E na geração dele, Deus tomou os testemunhos dele e usou para defender os propósitos que Deus tinha há 800 anos atrás. Há 500 anos atrás, Deus levantou um homem na Europa, chamado Lutero. Ele reformou a igreja. As orações de Lutero estão há 500 anos atrás de mim. Por mais poderoso que Lutero tenha sido, ele não pode orar hoje. O que o Espírito Santo está falando nessa noite? Que quem pode dar testemunho hoje sou eu e você. E um dos homens mais poderosos da nossa geração foi Billy Graham. Ele foi levantado há 100 anos atrás. Ele nasceu em 1918, Billy Graham nasceu, mas ele não está mais aqui. E por mais poderoso que Billy Graham foi, ele não pode... Você sabe o que eu falo quando eu chego diante de Deus? Eu falo, é o seguinte, quem está aqui falando com o senhor hoje é o Daniel. E nem Billy Graham está mais aqui. Não está. Billy Graham não está mais aqui. A Catherine Kuhlman não está mais aqui. Quem está aqui sou eu. E Deus, é com você mesmo que eu estou contando. Hoje eu não tenho Billy Graham, hoje eu tenho você. Deus está falando com você aí? Vós sois as minhas testemunhas. A oração é um testemunho legal, aceito diante de Deus, por pessoas qualificadas por Ele, para testemunharem em favor dos projetos de Deus na terra, em todas as épocas da humanidade. Em 2022, não tem outras pessoas aqui, temos nós. Eu entrei na presença de Deus hoje nesse lugar, eu subi nesse lugar sozinho, comecei a falar, Deus, hoje é 21 de outubro de 2022, e aqui nessa cidade, quem está falando contigo sou eu. E Deus, o seu testemunho mesmo que eu estou escrevendo hoje aqui em cima. Quero perguntar, você foi diante de Deus dar testemunho essa semana? Aliás, quantas vezes você foi? Quantas horas de testemunho você deu em favor dos propósitos da sua vida, da sua família, do seu território? Porque Deus ouviu a sua voz em oração, ou Ele deixou de ouvir? Ou quantas horas que Deus poderia ter ouvido a sua voz e Ele não ouviu? E Ele virou para os anjos e perguntou, tanto demônio acusando esse povo, tem algum testemunho do lado de cá? E ele, está fraquinho, Senhor, está fraquinho. Fumacinha, assim. Começa a subir, a gente pensa que vai engajar, aí... Porque o povo não é determinado na oração. O Senhor me trouxe, nesse momento da história, com uma voz. Você sabe o que Deus falou para mim? Eu esperei a eternidade. Presta atenção no que eu vou falar agora. Deus falando para mim, eu esperei a eternidade para você nascer. Eu estava te esperando. Eu não te trouxe 3.000 anos atrás. Eu não te trouxe 2.000 anos atrás. Eu deixei para te trazer na década de 60. Porque eu queria que você pegasse o final do século 20. E eu queria que você entrasse o terceiro milênio. Eu queria que você tivesse essas revelações. Eu queria ouvir a tua voz hoje. Eu falo para você, Deus tem ouvido a minha voz, porque Ele me deu uma voz. E eu estou sabendo usá-la. Deus me esperou a eternidade para eu nascer. Deus me trouxe nessa geração. Eu queria ler Apocalipse 5, verso 8. Vou explicar. Quando você lê o Apocalipse, que você encontrar taças e harpas. E nas taças, elas sempre estão cheias de incenso. As taças dos anjos estão cheias de incenso. E sabe o que tem sabe o que é o incenso das taças dos anjos? As orações dos santos. Apocalipse capítulo 5, verso 8. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Presta atenção, os 4 seres viventes, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
Sabe qual é a pergunta do Espírito Santo para mim e para você esta noite? Quanto daquele incenso são as suas orações? Quanto você contribui, você especificamente, contribui para o incenso que está nas taças dos 4 seres viventes lá em cima? Tem uma outra parte do Apocalipse que ele diz assim: e um dos 7 anjos que tinha uma das 7 taças cheias da ira de Deus, que naquelas taças estão as orações dos santos, Deus usa as orações da igreja para trazer o seu juízo sobre a terra. Quantas dessas orações são suas orações? Tem gente que investe em diamante, tem gente que investe em dinheiro, tem gente que investe em Bitcoin, tem gente que investe em que mais aí que o povo investe? Imóveis. Investiram até na Telex Free. Tem gente que investe nos negócios que... Ei, eu gosto de investir na oração. Um dia, Deus vai trazer para mim algum tipo de recorde, mostrando para mim o quanto as minhas palavras na terra, diante dele, contribuíram para o propósito dele na eternidade. Se há uma coisa que eu gosto de investir, é na oração. Isso é um investimento da eternidade. Agora, deixa eu explicar. Deus me colocou no meu território com uma voz. Deus me deu uma voz. Presta atenção, Deus colocou Adão no jardim, e Adão era suposto governar o jardim através da sua voz. Olha, voz, através das orações, dos comandos, das ordens, da autoridade através da sua boca. Deus deu uma voz a todas as pessoas que estão aqui. Deus deu um território a todas as pessoas que estão aqui. Deus tem a expectativa de que todas as pessoas que estão aqui governem o seu território com a voz que Deus lhe deu. Quando você fica calado, como Adão ficou calado no jardim, e ficar calado aqui é parar de orar. Quando você fica calado, Satanás governa o seu território. Não é só isso que ele faz, não. Ele começa a conversar com as pessoas que estão no teu território, porque você calou. Você pensa que a falta de oração é uma coisa comum? A falta de oração, ela abre um espaço para o diabo orar. Então é o diabo quem fala. Para de orar na tua casa, para ver se alguém não conversa com a tua mulher. Lembra daquela historinha da irmã lavando a louça? E o diabo conversando com ela? Para de orar na tua casa para ver se o diabo não vem conversar com teus filhos. Para de orar para ver se o diabo não conversa com você, porque faltou o som da sua voz diante de Deus, não vai faltar o som da voz do diabo nos seus ouvidos. Deus me deu uma voz. E se eu calar essa voz, as pedras clamarão. E as pedras são os demônios. O que tem de crente ouvindo os demônios? Por quê? Porque calou a voz da oração. Quantos estão calados, como Adão, e não falam numa vida de oração? Não pronunciam palavras suficientes diante de Deus para a realização dos seus planos nessa geração. Não podemos orar na geração de Moisés, só podemos orar hoje. O poder da minha voz. Deus fez o homem para falar, não só produzir som com palavras, mas dar testemunhos legais em nome de Deus. O primeiro poder que Deus deu ao homem foi o de falar. Quando o homem fala, Deus ouve. Mas presta atenção, Deus não ouve só as palavras, mas Ele age mediante o que o homem falou, por causa da autoridade divina investida no homem. Um dos versículos que eu mais gosto em Josué é esse versículo de Josué 10, 14, porque foi aquele momento em que, presta atenção, Josué mandou o sol parar e mandou a lua parar, e o verso 14 diz assim: não houve um dia como aquele em que Deus atendeu a voz de um homem. Se eu fosse você, orava mais, parava de reclamar e de chorar, e começava a falar diante de Deus.
E sabe, Elias chegou e falou assim: sob a minha palavra, só vai ter chuva quando eu mandar. E você sabe por que não tem? Eu quero perguntar aqui, Elias, naturalmente, ele tinha algum poder sobre as nuvens? Ele subiu lá em cima, trancou as nuvens, ele criou as nuvens, ele fez isso? Mas Elias tinha uma voz. Ah, se você entendesse o que está na sua voz. Se você entendesse o que está na sua voz, de tanto não entender, você abre espaço para o diabo. Não vai dar certo mesmo, não. Eu sabia que não ia dar certo. Você não nasceu para isso, não, menino. Você é bobo. Larga disso. Eu estou sentindo que não vai dar. Eu estou sentindo que não vai dar mesmo. A sua voz traz o diabo. Se você já ficasse calado, daria mais resultado. Mas não consegue ficar, não consegue. E se abrisse a boca para orar e abençoar, aí trazia o céu. Mas abre a boca. Você já percebeu que Deus entregou o diabo? Preste atenção nisso aqui. O diabo é um dos anjos mais poderosos. Ele é um querubim. Deus entregou o diabo ao simples comando da nossa voz. Come on. Deixa eu dar um exemplo aqui, quando o crente não sabe usar a voz. Era um acampamento, não sei se de jovens, mas era um acampamento, e era de uma igreja brasileira. Era aqui em New Hampshire, eu não sei dizer exatamente onde era, mas a pessoa me contou a experiência, ela estava no acampamento, onde o demônio pegou uma pessoa, um brasileiro, era um acampamento de igreja brasileira. E a pessoa saiu correndo, demoniada, saiu correndo, e os irmãos saíram correndo atrás da pessoa. Pega, não pega, e nunca pegava. Correram, cansaram de correr, ninguém pegava. Não se pega demônio correndo atrás dele. As pessoas pensam que Deus nos deu pernas para lidar com o demônio. Não. Presta atenção. Até que levantou uma pessoa, virou para aquele que estava correndo e disse: para. Parou. Onde estava? Parou. Porque o que Deus nos deu para comandar o diabo foi a nossa voz. Você diz cala, ele cala. Você diz amarra, ele amarra na hora. Mas você não fala. Né? Você não fala, você não aprendeu a falar. Você não estava na aula. Não, você estava, você aprendeu. A última aula você estava. Então, presta atenção, Jesus deu autoridade em Mateus 10 para amarrarmos as enfermidades pela boca, foi pela boca, tá? A nossa autoridade, ela é pela boca, ok? Lucas 10, 19, ele diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Mas presta atenção, nem esse versículo de pisar, Deus está falando para a gente, traz o demônio aqui, deixa eu pisar em cima dele. Não é assim não, você pisa com a boca. Fica debaixo dos meus pés. É com a boca. Alguém fala comigo, a autoridade de Deus no homem está na boca. Por isso, na hora que você fala assim, não vai dar certo, é porque não vai mesmo. Eu não vou conseguir passar. Você não vai mesmo. Você é o teu profeta e você é o teu próprio Deus. Você falou, é isso que vai acontecer. Mas se você falou, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou em nome do Senhor, você já abriu a porta, porque Deus ouve a voz do homem, ok? Nós falamos na oração, a oração é a forma do homem vir diante de Deus para dar testemunhos legais. Agora, esses testemunhos são registrados na corte celestial. Eu faço questão de ler Atos 10, o verso 4, Atos 10, faço questão até de você abrir, porque quem não tinha isso aqui registrado na Bíblia, na minha já está, né? Riscadinho. Atos 10, 3 e 4. Você sabe o que nós vamos fazer hoje? Orar por cada pessoa aqui para receber uma unção de oração, tá? Você não vai sair da escola de oração só com conceitos na cabeça. Você vai receber uma unção de Deus.
Porque quem te leva para orar é o Espírito Santo. Ele está com unção aqui hoje à noite. Atos 10, verso 3. Quem fala com Cornélio não é Paulo, não é Pedro. É um anjo. Preste atenção, que privilégio. Cornélio recebe a visita de um anjo. O que é que o anjo fala para Cornélio? Ele diz assim: cerca da hora 9 do dia, que é 3 horas da tarde, viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e atemorizado, perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para o quê? Memória diante de Deus. Presta atenção, nossas orações são testemunhos legais, escritos. Se eu fosse você, eu falava mais. Deixa eu repetir o que eu estou falando. Se eu fosse você, eu falava mais. Alguém diz, falava mais. Agora fala só assim comigo, por favor. Para falar mais, tem que gastar mais tempo. Você entendeu o que eu quis dizer? Para falar mais, tem que ficar mais tempo lá. Porque eu não fico menos de 1 hora cada vez que eu venho. É fácil orar 2 horas se você ora 2 períodos de 1. É fácil orar 3 horas por dia se você ora 2 períodos de 1h30. É fácil orar 4 horas por dia se você ora 2 períodos de 2 horas. É fácil. Quanto mais você fica lá, mais você fala. Agora, tem hora que eu não queria dar certas preciosidades que Deus me dá. Eu fico com ciúme, tipo assim, eu dou tanta coisa para vocês, eu dou tanta coisa para vocês que tem coisa que eu quero guardar só para mim. Mas o Espírito Santo me lembrou agora de uma preciosidade que Ele me deu, tem 2 semanas no máximo que Ele me deu isso. Eu vou compartilhar com você. Jesus, onde é que está o versículo? Está em 1 Reis, porque eu tenho recitado esse versículo ao Senhor. No contexto que eu estou pregando aqui, 1 Reis capítulo 8, primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, o verso 59. Como eu gasto esse tempo que eu gasto falando com Deus, e eu falo muitas palavras, eu profetizo muitas coisas, eu decreto muitas coisas em relação a Satanás. Antes de ler o versículo, só olha para mim, eu decreto muitas coisas com relação a Satanás. Eu chego diante de Deus para dar comandos, para fazer. Eu falo, Deus, aqui chegou o Daniel, eu estou falando no meu território. Alguém diz assim, Deus me deu um território para eu falar. Eu quero te perguntar se você fala no seu território, porque o meu é a igreja. Além da minha casa, eu recebi a igreja para falar. Eu não sei se você fala na tua casa, mas na tua casa, Deus está esperando ouvir a tua voz. Aliás, os demônios estão esperando ouvir a tua voz. Porque se eles não ouvirem a tua voz, eles vão chegar diante de Deus e falar, mas hein, você não mandou falar? Eu não ouvi nada lá não, eu estou lá porque eu não ouvi nada. Lá ninguém fala comigo naquele lugar lá não. Ninguém fala comigo naquele lugar. Eu domino aquele lugar. Eu quero saber se você fala com Deus no seu território, porque Deus te deu um território para você governar através da sua voz. Então, quando eu governo lá em casa, eu venho aqui, eu governo aqui. Então, eu passo essas 2 horas falando coisas para Deus, e quando eu termino de falar tudo o que eu falei, aí eu viro para Deus e falo esse versículo. E estas minhas palavras, com que eu supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele defenda a causa do seu servo e a causa do seu povo Israel, como cada dia o exigir. Come on. Salomão teve essa revelação. Se você olhar, é o versículo 59. Sabe onde ele começou a orar? No versículo 22. Você pode olhar o versículo 22? Depois se pôs Salomão diante do Senhor em frente de toda a congregação, e estendendo as mãos para os céus, disse. E do versículo 22 até o 58, pastor Eli, Salomão está falando ao Senhor.
E ele montou vários quadros diante de Deus. Ele falou: Senhor, se o teu povo pecar, e eles forem para outro país, e eles estiverem desesperados, quando eles orarem, voltados para essa casa, atende a oração, perdoa o pecado e traz eles de volta. E Salomão está falando. Se eu fosse você, eu tirava um tempo para dizer para Deus: Senhor, quando meu filho for para a faculdade, que ele estiver lá, e que os amiguinhos começarem a chamar ele para fumar, Senhor, faz que aconteça assim, assim, assim. Senhor, quando a minha filha for começar a namorar, e o namoradinho dizer para ela: vamos fazer sexo antes de casar, e você vai falar para ele, Senhor, para ela fazer assim, assim, assim. Senhor, quando aquele carro estiver dirigindo, e o meu marido na estrada, e ele tentar bater no meu carro, Senhor, faz que aconteça assim, assim, assim. Se eu fosse você, eu tirava tempo para falar as coisas com Deus. Porque você não falou, Deus não tem o que defender. Aí quando chega no versículo 59, ele diz: e estas minhas palavras, com que eu supliquei ao Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, como memorial, para que ele use essas palavras para defender a causa do seu servo e a causa do seu povo Israel, como cada dia o exigir. Agora deixa eu te explicar a revelação que Salomão teve. Quando ele falou quando cada dia o exigir, é porque um dia chega Satanás e traz um tipo de acusação. Aí Deus pega as tuas orações e contraria. Aí outro dia chega Satanás e traz outro tipo de acusação. Aí Deus pega as tuas orações e derruba aquela também. Aí chega outro dia, ele traz outra acusação. Mas as palavras estão aqui para o Senhor usar como cada dia o exigir. Alguém celebra o Senhor nesse lugar? Alguém celebra o Senhor nesse lugar? Meu Deus! Meu Deus! Deus precisa de nossas palavras. Deus precisa de nossas palavras para defender a nossa causa como cada dia o exigir. Não importa o que o diabo traga, nossos testemunhos estão registrados. O diabo chega, aí Deus: anjo, traz as orações do fulano e abre o livro aí. O que está escrito aí? Senhor, está escrito aqui que ele levantou o sangue de Jesus contra toda acusação. Senhor, ele citou... Olha, Senhor, ele citou aqui, Isaías 54:17, o que ele falou? Que toda língua que se levantasse contra ele em juízo, ele a condenaria, porque essa é a herança do Senhor, para os servos do Senhor, é a justiça do Senhor. Aí Deus olha para o diabo assim: você veio acusar? A sua língua está condenada, porque a minha justiça, eu estou usando as palavras dele contra você. Fala para mim, está tudo aqui. Quando você repete essa palavra diante dele, e ele registra no memorial com o som da sua voz, na hora que o diabo chegar, ele fala: ô anjo, toca o tape número 53 do dia tal e tal. Toca aí o tape. Aí Deus me encontra na presença dele, orando, declarando aquelas palavras com o som da minha voz, que foi gravado na corte celestial, e Deus usa aquilo para defender a minha causa naquele dia. Alguém celebra o Senhor? Alguém celebra o Senhor? Alguém celebra o Senhor e valoriza a sua voz? Alguém valoriza a sua voz? Alguém valoriza a sua voz? Diz: Deus, tu ungiste a minha voz. Fica de pé na presença de Deus aí, porque eu não vou mais pregar. Já foi suficiente o que o Espírito fez até agora nesse lugar. Foi suficiente o que o Espírito fez até agora nesse lugar. Foi suficiente o que o Espírito fez até agora nesse lugar. Foi suficiente o que o Espírito fez até agora nesse lugar. Pastora, me ajuda aqui com o seu telefone, por favor. Eu quero convidar todos os irmãos para virem ao altar, porque nós vamos orar sobre você e ungir você agora para uma vida de oração. Enquanto essa música toca, eu quero que você entre na presença de Deus. Não abrace ninguém, não toque ninguém, não fala com ninguém. Não é hora de você ter comunhão com ninguém, é hora de você ter comunhão com Deus. Chega bem pertinho do altar para que todos tenham condições. Põe bem alto essa música aí. Ouça a voz de Deus nessa música. Comece a orar, comece a falar com Deus. Comece a fazer o seu propósito de oração agora. Eu vou começar a ungir vocês. Vou começar a ungir vocês nesse momento, ok?
Alguém pode orar diante do Senhor. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei. Vem aqui, traz o iPad, por favor. O jeito é só orar. Alguém fala para Deus assim, ó. Se eu orar, hey! O céu vai vir. Deus vai responder. Deus vai ouvir. Deus vai agir. Vai entrar na cova. E o leão? E o leão vai dormir. Alguém fala para Deus, eu vou orar. Durante aquela noite, Deus, eu vou orar. A partir de hoje eu vou orar. o rei não descansou. Por causa de Daniel, até os músicos dispensou. Vou começar a ungir vocês, A ok? população A unção que eu vou colocar na sua cabeça é a unção da oração. pensou, vamos ver Daniel na cova, Pode orar. moído, Essa unção é de oração. morrer. Essa unção é de oração. Estou te ungindo com a unção da oração, tá? Mas se Para você orar. eu orar, Essa unção da oração, essa unção da oração. Eu te unjo para orar. Abre as mãos no altar, abre as mãos no altar. Recebe a unção da oração, recebe. Estou ungindo você. Estou ungindo você para orar. Estou ungindo você para orar. Estou ungindo você Deus para orar. vai responder. Unção da oração. Eu te promovo numa vida de oração melhor. Olha, você que já ora, recebe uma promoção na vida de oração. Deus vai agir. Estou te promovendo para uma vida de oração melhor. Na cova, e o leão Essa unção é uma unção de oração. vai dormir. É unção para orar, irmão. É unção para orar que eu estou te ungindo nessa noite. Recebe a unção da oração. Recebe. Recebe a unção da oração. Se torna um guerreiro, uma guerreira. Um poder na oração. Eu te abençoo. Eu te unjo para orar. Na cova, Te unjo para orar. Te unjo para orar. Te unjo para orar. o Te unjo para orar. povo Recebe. Recebe aí. Recebe aí a unção da oração. Eu te abençoo. passaram horas Te sem unjo para orar. Ok? Olha aí a unção da oração. Recebe a unção nova. nenhum grito Marcos, se unção nova. Unção nova. Aline, unção nova. Unção nova. Ei, unção nova. Gorete, unção de nova. Prevalece na oração. Eu falo para você. O rei foi lá pra Oração, vai. Prevalece na oração. Prevalece. Prevalece na oração. Prevalece na oração. Vai. Vai. Entra lá. Prevalece. Prevalece. Prevalece na oração. Eu te unjo para orar. Vai. 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 Prevalece. Prevalece na oração. Vai, homem. Vai, mulher. Vai. Vai. Entra lá. Vai. Entra lá. Prevalece na oração. Vai lá. Prevalece. Vai lá. Prevalece na oração. Vai lá. Prevalece. Prevalece na oração, homem. Prevalece na oração, mulher. Prevalece. Prevalece na oração. Recebe. Benção. Se alguém não foi ungido, levanta a mão, por favor. Ok, vamos lá. Recebe a unção da oração. Recebe. Prevalece na oração. Prevalece. Deixa a mão erguida quem não foi ungido. Prevalece aí. Prevalece. Vai lá, varô. Prevalece na oração. Eu abençoo, sou o Senhor, abençoa na não oração. tenha medo não, o leão me escutou. Foi ungido, Eu pastor. ordenei a ele pra que fosse se deitar. Quem não foi orado aí? Recebe a oração, recebe. A unção é da oração. A unção é para orar. Te abençoo para orar. Te abençoo para orar. Mas alguém não recebeu a unção. Te abençoo para orar. Sabe o que Deus me diz? Você vai ganhar muitos policiais para o Senhor. Você é um missionário de Deus naquela polícia. Você é o homem de Deus. Você é o representante de Deus naquele lugar. Deus vai trazer muitos policiais. Deus vai fazer uma igreja naquele lugar através de você. É isso que Deus está falando para mim. Olha aí. Alguém fala comigo. O plano de Deus está atrás da minha oração. Eu não vou deixar o plano minguar. Não vou deixar o plano minguar. Eu vou defender o plano diante do Senhor. Levante as duas mãos ao Senhor. Deus, toca essas mãos agora. Põe a arma da oração
firmo a arma da oração nas mãos da igreja. Eu firmo a arma da oração nas mãos da igreja. Alguém recebe? Eu firmo a arma da oração nas mãos da igreja. Alguém recebe? Eu firmo a arma da oração nas mãos da igreja. Eu proclamo, essa é uma igreja poderosa. Essa é uma igreja de oração. Essa igreja vai prevalecer na oração. Essa igreja derruba os demônios da oração. Derruba os demônios da oração. Contra a oração. Eu te abençoo agora para derrubar os demônios que são contra a oração. Levante as mãos e declare comigo: Satanás, cai por terra. Solta a minha vida de oração. Eu vou levantar um altar na minha casa e vai ter muito fogo nele. Eu abençoo o teu altar agora. Eu abençoo o teu altar. Eu abençoo o altar daquela casa. Eu abençoo o altar daquela casa. Um altar de fogo, um altar de poder, um altar de glória, um altar de autoridade. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. É só uma pausa aí. Um minutinho. Já vai soltar de novo. Só um minutinho. Quem ouviu a voz de Deus nesse lugar? Estenda as mãos mais uma vez. Estenda as mãos, os olhos fechados. De uma forma serena. Os anjos do Senhor estão passeando aí. De uma forma serena. Ele não precisa de música, ele não precisa de barulho. Ele está passeando aí. Eu proclamo o óleo do Espírito Santo sendo derramado na cabeça da igreja. Na cabeça da igreja. A igreja foi ungida para orar. A igreja tem autoridade na cabeça. Na cabeça é uma coroa nessa igreja. Uma coroa. Você tem que parar de vestir as vestes de luto. Rasgar as vestes da indignidade. Veste-te de glória, igreja. Come on, igreja. Veste-te de glória. Veste-te de glória nessa noite. Eu proclamo, segura a coroa na tua cabeça. Uma coroa de autoridade na tua cabeça. Eu te abençoo para derrotar os teus inimigos. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu vou profetizar. Tudo que eu falar, vocês dizem amém. Eu te abençoo para derrotar os teus inimigos. Amém. Eu te abençoo com uma vida poderosa na oração. Amém. Eu te abençoo com sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Amém. Pai, nesse momento eu oro para que os olhos do teu povo sejam abertos. Abre os olhos do teu povo nessa noite. Mostra o mundo espiritual para a igreja. Mostra aqueles demônios que o Senhor quer entregar para esse homem. Mostra aqueles demônios que o Senhor quer entregar para essa mulher. Mostra as armas que já estão nas mãos deles. Mostra as vestes espirituais que estão sobre eles. Deus, nós renunciamos às vestes. Alguém diga comigo: eu renuncio às vestes da indignidade, as vestes da acusação. Eu me visto de glória. Eu tomo a minha coroa. Eu vou vencer na minha autoridade. A quem puder orar em línguas, ora. Quem não orar em línguas, ora em outra coisa, mas começa a orar. Nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar. Nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar. Momento de oração, momento de oração, momento de oração. Jekapatitio tirar. Robokita sepesiri bitakara patura barabashai. Há um povo que ora nesse lugar, Espírito de Deus. Há um povo que fala as palavras diante do Senhor. Há um povo que dá testemunho diante do Senhor nesse lugar. Recebe o testemunho dessa igreja. Recebe o testemunho do teu povo. Lá no quarto, na madrugada. Lá no quarto, na madrugada. De manhã, à noite, à tarde. De manhã, à tardinha. Recebe o testemunho da igreja. Deus, levanta-te em favor. Recebe as palavras. Recebe o nosso testemunho. Derruba os nossos inimigos. Todo espírito de desânimo, de tristeza, solta o povo de Deus agora. Todo espírito de fraqueza, solta o povo agora. Satanás, estou te mandando, vai embora. Toda feitiçaria, toda obra da família, toda iniquidade familiar que pesa na tua cabeça, solta agora. Todo espírito de sono, todo espírito de cansaço, todo espírito de amarração, solta o povo de Deus agora. Cai por terra, Satanás. Eu proclamo as cadeias quebradas no povo de Deus. Eu proclamo o povo de Deus liberado na unção. Todo espírito de catolicismo, solta o povo de Deus. Todo espírito de idolatria, solta o povo de Deus. Todo espírito de medo, eu te dou uma ordem, solta o povo de Deus. Covardia, eu te dou uma ordem, solta o povo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, espírito de força, vem sobre a igreja. Espírito de força, vem sobre a igreja. Espírito de coragem, vem sobre a igreja. Alguém diz diante do Senhor: eu me desvisto das vestes de dor. Eu me visto de coragem. Eu me desvisto da cegueira e da surdez. Eu me visto de revelação. Eu recebo orações reveladas. Eu vou transpor as minhas muralhas. Eu vou invadir novos territórios.
através da oração. Mas se eu orar, o céu vai mover. Louvado seja, louvado seja, louvado seja. Te abençoe essa noite, te abençoe, te abençoe, te Deus vai abençoe. responder. Se eu orar, Te abençoe com o poder do Espírito Santo, com a unção. Deus vai O Espírito de Deus, eu te abençoo com a unção da oração. Eu te abençoo, te abençoo, te abençoo. entrar na Eu cova. libero a tua vida de oração, eu libero a tua vida de oração. Eu libero a tua vida de oração, eu libero a tua vida de oração. Eu declaro, ora, vai, ora, invade o mundo espiritual, vai, derruba os teus inimigos. Prevalece na oração, prevalece na oração, prevalece na oração. Conquista os teus opressores na oração. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. O povo se espantou, Em nome do Senhor Jesus. passaram horas e minutos, Pastor, dá uma pausa de novo. nenhum grito se escutou. Alguns irmãos vão começar ainda o seu programa de oração. Por favor, não precisa ter vergonha, mas eu quero orar por você. Eu quero abençoar aquele que não tinha um programa de oração, que vai escolher a hora, o tempo, o lugar, vai aprender a orar por si, vai começar a marcar. Levanta a mão que o anjo do Senhor vai te abençoar. Eu quero te abençoar agora. Pai, as mãos que estão erguidas agora, todos oremos por eles. Pai, toma estas mãos agora. Deus, nenhum homem pode ajudá-los a orar. Nem eles mesmos sabem orar. Agora, Espírito Santo, eu te apresento estas mãos. Toma estas mãos, guia estas mãos. Vai com eles no caminho da oração. Sustenta eles nessa aventura. Protege eles nessa guerra. Dá-lhes coragem, dá-lhes ânimo, dá-lhes sabedoria para escolher o lugar certo, a hora certa, o momento certo, o tempo certo. Senhor, dá-lhes os textos bíblicos para orar. Espírito de Deus, aquilo que tu tens feito por mim, faz pelo teu povo. Aquilo que tu tens feito por mim, faz pelo teu povo. Aquilo que tu colocaste na minha cabeça, colocar na cabeça do povo. Espírito de Deus, eu intercedo por eles agora. Eu transfiro para eles esta unção. Eu os abençoo na vida de oração em nome de Jesus. Agora eu quero orar pelas pessoas que querem uma renovação na sua vida de oração. Você já ora, você já começou esse programa, mas está meio cansado e você está precisando que o Espírito Santo venha renovar. Eu quero proclamar que a mensagem que eu preguei hoje, entendimento novo, orações novas, essa unção vai descer agora. Porque é por essa unção que eu vou orar agora. Quem precisa de uma renovação na vida de oração, é só erguer as duas mãos aí. Eu quero declarar as palavras de Romanos 8:26, que diz: porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós em nossas fraquezas, e Ele geme com gemidos inexprimíveis, e Ele ora ao Pai, Ele ora através de nós. Alguém pede uma renovação na vida de oração, eu falo: Senhor, nesse momento, renova a vida de oração deste homem e desta mulher que já tem um propósito, já está fazendo isso por alguns meses, ou talvez alguns anos, mas está precisando que tu renoves a vida de oração. Espírito de Deus, eu não posso renovar as orações dele, mas tu és aquele que ora através deles. Eu proclamo agora que uma renovação está descendo neste lugar. Eu proclamo que um novo entendimento está descendo neste lugar. Palavras reveladas vão sair na boca destes homens e dessas mulheres. Orações reveladas vão ser trazidas por ti. Eles vão escrever elas em papéis. Eles vão ficar tão assustados que eles vão escrever do jeito que eu estou escrevendo, porque as coisas que tu me revelas, tu vai revelar para eles. Proclama agora, dá a eles as orações que eles... Alguém diz comigo: Senhor, me dá as orações novas que eu preciso orar para sair dessa fase, sair desse nível, em nome de Jesus. Mas honestamente, podia ficar aqui ministrando a noite inteira. Eu queria perguntar à pastora se ela quer dar uma palavra para os irmãos. É sempre bom ouvir sua voz, pastora, é sempre bom. Porque depois que a gente começa também, né? A gente não para. Mas o que eu queria é incentivar você. Todo começo não é fácil, né? Às vezes, até a irmã falou aqui, né? Começa a ver, você nunca teve. O diabo nunca ouviu a sua voz falando nada. Aí você começa a falar, ele vai falar, vai fazer coisas para fazer você desistir. Para você ver que não está valendo a pena. Você nunca teve resistência. Então, você vai encontrar resistência. Então, você já tem que ter essa noção
Que você acha que você vai para o quartinho, oh, aleluia, louvado, você acha que vai ser assim? Você vai ter que romper algo. Você vai ter que lutar por algo, porque a vida de oração é algo que você vai ter que conquistar. Porque depois que você conquistou também, saiba de uma coisa, você vai ter uma vida de vitória. Uma vida em que o diabo não brinca com você. Uma vida que o inimigo chega e você sabe quem você é em Cristo. Mas isso você só vai alcançar quando você gastar tempo para receber a autoridade que só vem no quarto, com Deus. Então, quando você gasta tempo, você pode ir humilhado, mas quando você sai diferente. Então, outra coisa que eu preciso dizer aqui esta noite. É muito comum os irmãos aqui, principalmente você que é filho dessa casa, escuta a gente falar 1000 vezes, mas eu sei que o entendimento às vezes não chega, né? Você, criatura, que a enfermidade chega e você recebe. Você não aprendeu a usar a sua voz para dizer não. Não te aceito neste corpinho aqui, de jeito nenhum, fora. Dor de cabeça? Febre? Senhor, eu toco agora pelo sangue de Jesus, enfermidade alto. Fora. Meu irmão, você precisa usar a boca que Jesus te deu para rejeitar aquilo que o inimigo quer trazer. Tem gente que vai ficar de cama. Tem gente que fala assim, não fica não, vem para cá. Porque na hora que você vier aqui, você vai voltar para casa melhor. Então, assim, toma posse daquilo que você foi ensinado e você começar a usar na vida dos seus filhos. Vem cá, tem que falar com essa benção aqui. Não foi assim? Ela passou mensagem para mim assim, pastora, eu não vou no culto, porque eu vou levar minha filha no hospital. Eu falei, não, você não vai levar no hospital, você vai trazer ela na igreja. Ela estava com a pele toda cheia de feridas. Na hora que nós ungimos, no outro dia ela mandou a foto, a filha dela estava restaurada. Porque é na presença de Jesus, não é? É na presença de Jesus, quando está doente, o povo vai procurar o quê? O médico. Sendo que você tem um médico dos médicos, que é nele que você tem que procurar a sua solução. E se você está precisando de um toque na saúde, você vai receber hoje. Se você veio aqui, você não vai voltar do mesmo jeito. Nós vamos orar e abençoar a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. E muitos aqui viu a foto da Mariane, mas para quem não viu, o médico deu um nome chamado Rosácia. Coçava muito, ela chorava. E a médica chegou e falou assim, olha mãe, pelo diagnóstico é isso, e ela vai começar a melhorar dentro de 6 semanas. E coçava muito. Eu vim para o culto, eu estava desinquieta, e aí quando eu falei com o pastor, eu vim cheio de creme, e passando nela, e ela ali sentada, está coçando e está coçando. A pastora orou, aí teve uma irmã, estava atrás, a irmã está lá atrás, estava atrás, eu senti ela arrepiando de cima e embaixo durante a oração. E aquilo que para o homem ela começaria a melhorar em 6 semanas, Deus fez em menos de 24 horas. E era o corpo todo tomado. Foi aonde eu vi assim, a mão de Deus mesmo. Minha última palavra é para as pessoas, porque aqui é uma igreja de libertação. Então, praticamente, a gente está atendendo quase todo mundo. Não é? Cada dia a gente recebe pessoas novas no gabinete. A gente ouve aquela história que não é bonita. Aí a gente começa o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Treinar as pessoas a orar. Então, você que está sendo atendido por nós vamos ficar te perguntando como é que é. Começou a orar? Como é que estão as orações? Porque sem você orar, nós vamos fazer uma guerra. Não é? A gente manda os demônios sair, eles voltam. Por que eles voltam? Porque o espírito da pessoa é fraco. Não tem como a gente limpar a casa sem você manter ela limpa. Eu não faço, deixa eu falar uma coisa, eu não faço mais libertação sem antes preparar uma pessoa para a libertação. Por quê? Eu já libertei pessoas que, às vezes, era muito melhor ter ela com os demoninhos que ela estava. Que eu fui mexer, limpei a casa dela, deixei ela prontinha, aí ela não tinha estrutura, ficou pior. Por quê? Porque sai um e volta quanto? Então, é melhor deixar com os que estão ali, está indo na casa do Senhor, mas do que você fazer sem uma preparação. Deus quer ver você limpo. Porque esses demônios que estão aí não podem ficar. Porque o que está aí ainda atrapalha a sua vida sentimental, atrapalha as suas finanças. Às vezes você está convivendo com esse, mas esse não é o plano do Senhor para você. O plano do Senhor é que você seja uma pessoa forte na oração, para que você tenha uma vida
limpa, para que você tenha uma vida livre, porque Jesus te trouxe para ser livre. Eu não tive nenhuma vez ainda que chegou uma pessoa, contou uma história drástica de perdas, e aí me contou uma vida fantástica de oração depois disso. Estou esperando primeiro. Se estiver aqui, me fala, eu quero te encontrar. Porque eu sei que não tem. O demônio só está pegando o povo de Deus, porque o povo não quer a presença de Deus. Nós precisamos nos arrepender. Nós gostamos de pregar, cantar em louvor, tocar guitarra na igreja e ministrar para as crianças, mas nós não gostamos de orar. Nós não valorizamos a presença de Deus. Mas nós somos religiosos, nós amamos a igreja. Presidente do comitê das poderosas da igreja. Mas não ora. Não ora. Não ora. Nós precisamos nos arrepender dessa religiosidade. Porque eu nunca vi chegar um ali naquele gabinete e falar, os demônios estão me pegando, mas eu vivo na presença, eu tiro tantas horas de oração por dia. Não apareceu um até hoje. Nunca vai aparecer. Porque aquele que está na presença de Deus não está preso. O Espírito Santo liberta ele em casa. Eu não vou pedir para dar testemunho, mas levanta a mão aí, aqueles que estão sendo libertos em casa. Leide, Lélio, onde você está? Olha o tanto de gente que está tendo a libertação em casa. A pastora está lá botando a mão? Eu estou lá orando? Não, mas é a vida de oração. Falando para você. A gente tem que sair daqui com essa ficha resolvida. Amém? Vá em paz, Deus abençoe em nome de Jesus. Aliás, estende as mãos para nós e nos abençoa. Por favor, Nick, vem cá. Recebe a bênção de Deus aqui. Ministra sobre nós, por favor. Deus abençoe e vão em paz, em nome de Jesus. A irmã está dando testemunho que o filho dela, que nós oramos, que estava no hospital, já está em casa. Louvado seja o Senhor. Aleluia.